Oi, 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 minha gente linda, minha gente maravilhosa. Bem-vindos a mais um DR Boa. Comigo, Kátia Damasceno, como sua host. E ao meu lado... Doutor André Vinícius, o seu co-host. Sempre maravilhoso, elegante. Você vê, estamos na paleta. Hoje a gente tá na paleta. Estamos na paleta. Você por dentro e eu por fora. DR Boa. E a DR de hoje promete. Aí, senhoras e senhores... Muito tapa na minha cara. Com certeza. Você vê que o universo conspira pra você fazer o que a nossa convidada de hoje faz. Daqui até a próxima temporada vai. Nem que seja por vergonha, eu vou ter que começar a ir pra academia. Porque ela, meus amores, vem dar uma aula hoje pra gente de empreendedorismo feminino num universo aí majoritariamente masculino. E ela simplesmente é ninguém mais, ninguém menos do que Ana Leal, a mulher por trás de um dos maiores eventos aí do maior evento de fisiculturismo da América Latina, o Arnold Sports. Não é isso, dona Ana? É prazer estar aqui com vocês. Nossa, muito obrigada. Se você falou, tá falado. Eu também considero ele o maior evento do Brasil hoje. Graças a Deus, enfim, um bom trabalho ali há mais de 10 anos, a gente trabalhando nesse projeto. 10 anos. 10 anos. Mas como que começou essa história aí, gente? Conta pra nós. Do Arnold, na verdade, começa, se eu for pensar, começa lá atrás. Em 1993, eu já começava a trabalhar na área de fitness, com uma feira que eu sou carioca, moro aqui já há 22 anos, em São Paulo. E lá, na época, no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer uma feira que era para donos de academia. Então, lá de trás tinha uma feira. Mas você já malhava, assim, só uma curiosidade pessoal minha mesmo? Verdade. Eu podia falar bonito aqui para, os teus seguidores e todo mundo que assiste ver, mas não. Não, verdade. Não, verdade verdadeira não. Tem chance ainda. Não, verdade verdadeira não. Mas claro, hoje você mais. Hoje sim, muito. Corta que ela estava em 93, nós estamos em 2024. Esse papel, ele cai com muita frequência aqui, ó. Claro que pego essa vergonha. Mas eu intensifiquei mais com a vinda do Arnold, porque o Arnold, por exemplo, se ele chegasse aqui agora, Kátia, se ele chegasse, a primeira coisa que ele perguntaria para todo mundo que está aqui, vocês já treinaram hoje? Primeira coisa. Depende do músculo, Arnold. Depende do músculo. A Cherolaine tá em dia. Bem treinada. Mas é só esse mesmo. Esse e o coração. O meu coração também tá batendo. Já são dois. Olha aí, eu vou esfregar isso na sua cara. Amiga. Eu já tenho 2 músculos. Já valeu, já deu a cota quer do que dia. trabalha todos os 280 e Mas cansa. ele cobra. Ele cobra que ele fala assim, se o dia tem 24 horas, sei lá, você trabalhar 10 horas, você dorme, sei lá, 6. Você tem um tempo aí que você pode aprender um idioma, você pode... Nem que você tenha meia hora. Ele acha inadmissível você não ter meia hora. Ele fala, tudo bem, você não vai para uma academia. Anda. Ou então pega uma bike, que ele sempre fala que a melhor maneira de você conhecer um país, uma região, tudo, é pegar uma bike, né? Então, a primeira coisa que ele faz quando chega aqui no Brasil, mesmo cansado da viagem, ele pega uma bike e vai andar. E ele acha que é inadmissível você não ter meia hora do seu dia para isso. Então, é uma coisa que é como escovar o dente para ele, tomar banho, então faz parte da rotina. Então, ele perguntaria aqui. Eu já menti algumas vezes para ele. Depois, Quem nunca? É só para você, assim, que às vezes a gente não fala o nome completo, mas o Arnold que a gente tá falando é esse mesmo que você tá pensando. O Arnold Schwarzenegger, ou o Schwarzenegger, como eu costumo dizer. Gente, só ele que a gente tá falando, essa referência mundial do fisiculturismo, referência de saúde, referência de cinema, né? Assim, olha, pra mim, que sou da década dos anos 80 aí, né, gente, do Exterminador do Futuro, I'll be back. Rapaz, quem que não sabe essa frase? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Mas eu acho que ele foi bem sucedido em tudo que ele se predispôs a fazer. Eu tive a oportunidade em 2013, quando terminou o primeiro Arnold, eu fui à Áustria. Meu sonho desde pequena era... Eu achava que era a encarnação da Cici Imperatriz, eu adorava quando era pequena, eu queria conhecer Viena. E eu fui com meu marido. E ele é da Áustria, de Graz, de tal, uma cidadezinha que hoje não tem 3 mil habitantes. Nossa. E eu falei pro meu marido, vamos lá para conhecer, que hoje é o Museu Arnold Schwarzenegger. E eu fui na casa dele, onde era.
Então, hoje, eu tenho mais admiração ainda para ele, que você imagina, assim, é primeiro um distritinho, um vilarejo, aonde fica a casa dele não tem nada, é uma casa com sobrado que ele morava na parte de cima, e eu fui, onde era cama, onde ele treinava, as coisas rudimentares que ele treinava, ainda tem ali, sabe, que ele também serviu o exército e tudo mais, mas ali, quando eu sentei, eu me lembro que meu marido ficou ainda andando pela casa, eu sentei no jardim, e aí as lágrimas começaram a escorrer, porque até então eu tinha feito o evento dele naquele ano, mas eu não tinha essa admiração que as pessoas tinham por ele, nem nada. Eu não tinha, eu gostava, mas não era aficionada por ele. E eu vou muito a fundo para entender quem é a pessoa que eu tô, quem é o homem por trás do mito. Isso era muito importante para mim, para eu fazer um evento dele no Brasil. Primeira cinetada. Aproveita e explica aí para ela o que é a cineta. A cineta, ela tem duas representações. Quando a gente quer falar um palavrãozinho, aqui assim, para o YouTube não ficar me bloqueando e dando pi, 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 a gente já trouxe o pi para a mesa. Ou quando o convidado traz alguma frase que a gente acha de impacto, algum insight. Se você quiser chamar a atenção nossa ou da audiência para alguma coisa, você pode tocar a cineta para você, aí pra gente. Tá tudo certo. Mas que frase interessante, o homem por detrás do mito. Porque o mito as pessoas, né, que existem por detrás dos nomes, das personalidades. Porque às vezes o que a pessoa vende pode ser o que ela não é na vida real. Epa, e você trabalha, e é o que mais tem. E eu tinha muito, não receio, mas ali é um presente você poder trabalhar com um evento como ele, que é o maior evento do mundo. Eu ser escolhida para ser a representante dele, a sócia dele no Brasil, mas para mim não era o suficiente. Eu não tinha essa paixão que eu via as pessoas do meu lado chorando no primeiro evento. Ele até sabe disso, que era mais fã do Sylvester Stallone do que dele. Mas eu precisava entender quem é esse homem. Quem é esse homem? E quando eu fui na casa dele, então quando ele estava sentado naquele jardim ali de trás, as lágrimas escorreram. Eu falei assim, cara, esse cara merece tudo que ele tem. Ele saiu daqui, desse lugar, sem falar inglês. Na verdade, o sonho dele não era ser fisiculturismo. O fisiculturismo foi uma forma de levar ele para o sonho dele, que era ir para a América. E ele fez tudo. Ele foi para lá, ele foi um dos atores, ainda é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Foi 2 vezes governador do maior estado, da maior potência do mundo, que foi a Califórnia. E ainda é o bodybuilding mais consagrado, famoso, que hoje tem no mundo. Então, ele saiu sem nada. Ele não tinha uma família rica, muito pelo contrário, e saiu e construiu. Então, ali eu falei assim, cara, esse cara merece tudo que ele construiu na vida dele. E você entende um pouco na convivência com ele, os valores, as coisas que ele prega, como agora tem um livro, né, o Be Useful, né, e tem o filme, tem o documentário, tem tudo, você começa a entender e começa a perceber que ele é real. Aqui é muito mais encantador o Arnold por trás do mito do que o próprio mito. O mito sempre vai agradar todo mundo. Mas ele é uma pessoa que eu tive lições no estar com ele, desde o primeiro, segundo, terceiro, até hoje, né? Quando eu tenho a oportunidade de estar com ele, você tem lições, mas lições sutis, que você vai vendo na maneira como se relacionar com as pessoas, atenção. Uma das coisas que mais me chama a atenção nele é isso que vocês estão fazendo. Vocês olham. As pessoas, no geral, elas, quando você está falando com elas estão te olhando, mas elas estão em outro lugar, porque elas já estão pensando na resposta que elas vão te dar, então elas não estão te escutando. Essa é a verdade. Às vezes, em muitos diálogos, e às vezes em reuniões que você vai, você percebe claramente que às vezes a pessoa te pergunta de novo aquilo que você está falando, né? Então, ela está pensando que quer ser a resposta dela para parecer bonita na foto. Ele não, você está aqui, então pode passar o papo, pode passar o melhor amigo dele, ele não tira o olho de você. Ele não tira, ele presta atenção em tudo que você fala. Então, são coisas sutis, sabe? Da maneira dele se posicionar, da maneira dele reagir às pessoas, do cuidado. Ele está aqui, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele observa, ele tem um senso de observação das pessoas. Um senso de coletivo. É muito bacana. Eu aprendi muito. E aí, claro que também na parte do fitness, eu falei, ele cobra tanto isso, porque eu já tive a oportunidade em outros Arnolds que eu fui no mundo, de treinar junto com ele. Então, poucas pessoas têm essas oportunidades. Tá no mesmo recinto com ele, eu tava toda encasacada, que eu não treino de topinho, nada disso. Sempre foi com umas roupas bem esfrangalhos, assim, bem grandes. Ele falou, você não tá com calor com isso? Eu falei, não, já tava com vergonha. Graciane Barbosa treinando do meu lado, ele do outro. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu com aquele camisão até aqui. Mas eu aderi bastante, porque eu acho que acima de tudo, o que ele sempre fala, não é só o físico bonito é importante, mas o mais importante é a saúde. E com certeza
O doutor fala melhor do que eu. Você vê que os recados vêm chegando. O universo, ele vai dando a mensagem dele. Não, mas ele já deu 2 no meu peito, 3 na cara e vai! Vai! É importante, né, vou, doutor? Gente. Eu vou, você, doutor. Todo mundo que chega aqui todo é pra mundo, você. cara. E ela uma cuida da mensagem. saúde. De tantas pessoas, de tantas pessoas. Extremamente importante. É mesmo. Tem que trazer da Cherolane pro resto do Sim. corpo. É isso. Eu vou conseguir. Vou Com postar. E vou continuar. Por favor. Ai, ai, ai. Daí, então, em 93, você começou fazendo as feiras como empreendedora, como empresária. E aí, foi até 2013, fazendo feiras, eventos e sempre empreendendo. Sempre empreendendo em várias áreas. Eu comecei, na verdade, eu não comecei com esporte. Comecei com joias, relógios e ótica. Uhum. E sempre à frente, era um universo altamente masculino. Eu estava com 20 anos de idade na época que eu comecei. Até hoje, eu e meu sócio, que eu fui estagiária dele, passei para sócia e somos sócios até hoje. Mas teve um período que eu vim para São Paulo, meu sócio queria que eu voltasse, acabei me casando com o meu concorrente na época. Não, pera! Opa! Pera! Já é um Como momento. é que é isso, cara? Eu fiz uma E besteira. ela conta assim como Normal. casei com concorrente. Não, peraí, volta aqui, querida. Volta aqui nessa história. Como assim tu casou com concorrente, gente? Porque eu comecei a fazer feira de esportes e o nosso benchmark acabava sendo os empresários de São Paulo que faziam grandes eventos. O meu ex-marido era um deles, que era muito, muito conhecido. Um outro também, que acabou se tornando meu parceiro há pouco tempo, que infelizmente veio a falecer durante o evento. No dia do evento, foi o Valdir verdade. Soares. E também era um grande na época, já era muito grande quando eu comecei. E claro, você fica se espelhando. E eu já tinha um projeto de ficar vindo para São Paulo, porque os grandes clientes estavam aqui. E acabei numa dessa, me envolvendo, mas eu naquela época eu não queria... eu vim para São Paulo, meu sócio queria que eu voltasse, eu acabei me relacionando com... Tu veio para pesquisar a concorrência, casou com a concorrência. Casei, mas não durou nem um ano, me separei. Ah, tá, não é esse? Não. Foi lá, pesquisou. Me separei e voltei. Mas isso aí, nessa transição, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu já estava com 30 anos. E aí volta para casa da minha mãe. Não estou mais casada. Então, todo aquele sonho vai caindo, né? De planos, de sonhos, de tudo. E aí eu voltei novamente à sociedade com Bonilha, que é meu sócio até hoje, né? Eu falo que é meu irmão de alma, só não é de sangue, somos sócios até hoje. E acabei que as joias, relógios e ótica, ele cuida muito dessa facção, porque acabei casando depois uma segunda vez, e é meu marido atual, que é do ramo de joias, relógios, ótica. Aí já não era mais concorrente. Já não era, era um cliente. Olha aí, cliente. Foi um cliente, mas não tinha... Olha, ela sai do concorrente pro cliente, mas ela tá sempre... Ó, ela mas faz o que você faz é só trabalhar. esquema. Só faz na vida trabalhar, a pessoa não vai cair na tua chaminé, tem que ser no círculo que você tá. E aí eu acabei que eu não comecei a não fazer mais, ficar à frente das joias e relógios, por motivos óbvios, que era um conflito de interesses. Como é que eu vou num concorrente, né? Num cliente que sabe que sou casada com um concorrente, enfim. Então, meu sócio até hoje cuida disso, joias, relógios, ótica, e eu me empenhei muito mais para a área do esporte, e foi o que eu fiquei. E como é que você se via nesse cenário? Porque o esporte hoje ainda é uma coisa muito masculina, né? Sim. Especialmente a organização e ainda mais no setor de fisiculturismo. Sim. O fisiculturismo feminino, não sei há quanto tempo começou, mas acredito que seja algo de um tempo bem menor do que o fisiculturismo masculino. E como era para você, sendo mulher aparente, visualmente frágil, não era uma mulher fisiculturista, né? Não era o seu universo, uma pessoa delicada, frágil. Como é que você se sentia dentro desse contexto e quais foram as dificuldades que você passou nessa fase aí por ser uma mulher que iria empreender numa área eminentemente masculina? Boa. Eu acho que vim lá de trás também, sou de uma família de militares. Avó militar. Eu também. Pai militar. Numa época que pais não se separavam, quando minha mãe se separou do meu pai, já foi um caos. E acabei que eu sempre tive essa visão eu era muito tímida, sempre fui muito tímida, muito observadora, que eu acho que uma das minhas características que eu trago comigo até hoje, que me ajuda muito no meu negócio,
esse quê de observadora que eu tenho. Então, eu via a situação familiar, e eram mulheres, apesar de serem mulheres, eu sou a primeira empresária da minha família inteira. Então, eu nunca tive modelos do que era isso. Foi tudo muito genuíno, muito, sabe, tudo na minha vida foi sem muitos espelhos femininos, mas eram mulheres muito fortes. Apesar de estarem casados com os homens que ou eram militares, eles são mulheres muito fortes, falantes, falam alto, riem alto, todos enterraram os maridos, né? Eu não vou enterrar o meu, não, porque a família... Mas eu era muito calada, não tinha vez. As pessoas falavam muito alto. Eu sempre tive essa vozinha que meu pai chamava voz de taquara rachada. Então, eu sempre fui muito fechada. E eu fui nesse ambiente masculino. Graças a Deus, eu tive homens que foram líderes. O primeiro, meu chefe foi homem, o meu segundo foi homem, e o terceiro que se tornou meu sócio também. E foram homens que me deram oportunidade muito de igual para igual. Que incrível, legal. Então, eu não posso nem... porque às vezes as pessoas falam, empoderamento feminino. Eu acho que realmente é uma bandeira que a gente tem que trazer outras mulheres junto com a gente. Mas eu tive o merecimento, a sorte, a bênção de ter tido homens que realmente seguraram para minha mão e me davam a oportunidade de aparecer, de voar, de confiança. E foi, até a minha maneira de ser uma empresária, foi muito natural se eu ter esse estudo de como é que você administra uma empresa, como você gere um grupo, como você é líder. Eu não tive esses ensinamentos, porque meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Apesar de... estava numa fase de separação, meu pai e minha mãe, morreu no dia da minha formatura. E eu me lembro que, assim, a coisa que eu mais queria é que o meu pai se orgulhasse de mim. Então, quando eu era mais nova, eu comecei a trabalhar muito cedo, já com 17 anos, já estava estagiando. Não, estava trabalhando numa empresa, depois fui para estágio. E eu só queria que meu pai se orgulhasse de mim. Porque, assim, meu irmão tinha que ser o primeiro de turma e a Ana tinha que ser ou professora, ou arquiteta, ou médica, era tudo assim. Aí, quando eu escolhi comunicação social e jornalismo, que é o que eu queria no início, meu pai nem falou comigo quando eu passei no vestibular. Nem falou comigo. Daí eu falei, não, eu vou trabalhar, meu pai vai se orgulhar de mim. Aí, um dia antes da minha formatura, o meu pai me liga, estava em Porto Alegre, ele estava em Porto Alegre, falou, não vou poder ir na tua formatura que eu não me senti bem, estou no hospital, mas segunda eu vou ir comemorar com você. E eu quero dizer que você é o maior orgulho da minha vida. Morreu no dia seguinte, no dia da minha formatura. E aí, eu fiquei meio perdida. Sabe que apesar da figura paterna, não ser uma família de militar, não é questão de dinheiro ou de posse, mas é de cuidado, de você se sentir protegida. Então, eu perdi aquela figura de proteção. Sim. E ali... Meu amigo, aí eu comecei assim, cara, agora eu quero ser alguém que eu vou me orgulhar. Então, eu comecei a trabalhar que nem uma louca. Eu só não queria ser aquele estereótipo de mulher que depende do marido, que eu via a situação da minha mãe. Graças a Deus, minha avó foi casada com militar, mas o oposto do meu pai, nesse sentido, maravilhoso, meu avô. Tanto que o sobrenome do meu avô, o nome da minha empresa. E eu só queria trabalhar, só não queria nunca mais depender de ninguém na minha vida. Nunca pensei que um dia eu fosse ser uma empresária. Eu só queria trabalhar e não depender de ninguém. Então, acho que isso me moveu muito. E eu tive homens que me ajudaram e que perceberam algum potencial em mim. E por isso que eu procuro ao longo da minha vida, seja homens, seja mulheres, mas claro que hoje meu time é muito mais feito de mulheres, olhar o potencial. Cada um tem um potencial. Que a gente não para, às vezes, para observar. Às vezes, a gente coloca uma pessoa que tem um potencial no lugar errado. Daí, a gente acaba dizendo, aquela pessoa não serve. Não serve, não. Você está colocando uma pessoa que tem essas características, que pode estar voando aqui. Por que você vai colocar aqui? Então, isso, o meu poder de observação me fez ter times muito bons trabalhando comigo. Porque eu também pude vivenciar isso tudo quando eu estava do outro lado. Eu sempre falo que eu tive pessoas que me ajudaram, que me deram oportunidade. Então, eu acho que eu faço essa corrente do bem. Né? Não importa se eu não fiz para aquele que me ajudou, mas eu vou estar fazendo aqui em cima e esse mundo dá volta. E acho que o Valdir Soares, ele falava... Linda. É fazer o bem, literalmente, sem ver a quem. Sim, porque tudo que eu tive, eu procuro oferecer. Se aquela pessoa não me der de volta, não é esse o objetivo. Né? Você vai fazer a roda girar e as coisas acontecerem, e de repente, as minhas filhas vão estar sendo abençoadas lá na frente por outras pessoas que estarão fazendo isso por ela. Então, você tem que fazer isso num processo contínuo. E o Valdir Soares, ele falava muito bem, que ele falava assim, Ana, o maior patrimônio que uma pessoa tem é sua reputação. Verdade. Então, essa reputação que eu tento construir desde cedo. Então, eu era uma pessoa calada,
Eu era uma pessoa mais fechada, tímida, mas eu não me acovardava. Então, eu nunca desisti também. Então, por mais que falassem, você não tem meu ex-marido, e algumas pessoas sempre achavam que eu tinha um perfil de uma excelente executiva. Mas talvez para empresária, eles tinham uma visão que eu podia sofrer muito lá na frente, porque as pessoas me atropelariam tendo esse jeitinho, e eu acho que eu consegui. E é o que eu tento sempre, cada passo que eu dou. Eu não me distanciar daquela Ana Paula lá de trás. Então, por mais que a única sócia do Arnold Schwarzenegger no mundo, ok, muito bacana. Mas, assim, acabou um evento que meu ego pode estar lá em cima, eu ligo para meus amigos de faculdade, eu ligo para as minhas amigas mais próximas, eu quero estar perto das pessoas que sabem quem eu sou. Então, eu nunca tento me... Porque se eu cheguei até aqui, foi sendo quem eu era o tempo inteiro. Então, eu procuro nunca me distanciar. E dando oportunidades. Eu acho que o que eu faço hoje é de dar tanta oportunidade de trabalho, fazer um mercado inteiro girar no teu entorno, né? Seja do fitness, seja da musculação, seja do fisiculturismo, é altamente masculino. E hoje as mulheres estão ali, estão construindo e estão fazendo suas carreiras, os seus nomes. Eu vi o mercado inteiro mudar ao meu redor. E isso é muito bacana. Então, quando a gente fala de empoderamento de mulheres, assim, eu tive talvez uma experiência muito positiva com homens que me colocaram em lugares, até eu te digo, de uma época muito difícil de igualdade. Quando eu e o Luiz Felipe, a gente entrava para comercializar joias e relógios, as pessoas, eu tinha 22 anos de idade, as pessoas me respeitavam. Ele me deu sociedade de percentual da empresa quando eu tinha 22 anos de idade. Porque ele acreditava no meu potencial. Então, eu posso ter sido uma raridade. Então, eu sou muito agradecida por essas oportunidades. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer no que... Todo meio que a gente está, a gente tem que procurar fazer ser generosa. Às vezes, a generosidade muitas vezes é confundida com você ser boba. Então, eu tava bem aqui, né? Porque eu tô me reconhecendo nessa história aí, né? Eu tô me reconhecendo aí nessa história. E em alguns momentos, eu confesso pra você que na minha jornada, eu fico assim, cara, mas será que é porque eu não sou boazinha demais pros outros? Só que eu tenho digamos, algo a ser melhorado aí, né? Eu tenho uma... E aí é um problema que é meu mesmo, acho que na verdade ele é inerente ao ser humano, eu tenho uma expectativa do outro, porque eu sou tão boa para os outros, e às vezes eu espero que o outro seja bom comigo da mesma maneira, e na grande maioria das vezes não é. Mas felizmente também, e graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter pessoas maravilhosas assim ao meu lado, que torcem junto, que vêm junto, que acompanham junto. Mas isso aí que você falou é muito interessante. Às vezes a gente faz a roda girar, né? O bem que você faz, ele volta. O bem que você faz a um, se ele não voltar faz a para você, outra. não tem problema, vai voltar para pessoas que você ama de alguma maneira. Você está colocando essa tua energia em alguma coisa. E uma coisa que eu também aprendi ao longo do tempo, pelo menos eu trago muito para mim, que eu sempre... As pessoas acham que eu sou muito boa, sou muito boazinha. Então, às vezes, as pessoas me atropelam. Eu percebo. Às vezes, você ser assim é muito confundido com você ser idiota. Aquela história, confundir gentileza com gentileza. Eu observo tudo na minha volta. Eu sou uma estranha. Enquanto as pessoas acham que eu não estou observando tudo o que acontece. Sim. Mas eu não vou me mudar do meu lugar, o que eu acredito que faça. E eu acho o seguinte, quando você... eu perdi muito da ingenuidade ao longo do caminho, porque também, muita puxada de tapete nesse meio demais. Então aconteceu. Sim, milhares. Tá, que eu já tava me achando uma ET aqui. Não, puxada de tapete até hoje tem nesse mercado. Já caí várias vezes, várias vezes, às vezes falo assim, cara, por que eu tô nesse meio? Por que eu tô convivendo com essas pessoas? São tão diferentes desse mundo, assim, às vezes, de algumas brigas que tem no meio, algumas coisas, eu não pertenço muito a isso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho muito, quando você é um pouquinho, até ingênuo, como eu era antigamente, que era até bom, porque que nem... Lembra daquele desastre dos Andes? Sempre falam, né, que eles só conseguiram ultrapassar aqueles que ficaram porque eles não sabiam que era impossível você subir
aquelas montanhas com aquela altitude. Se eles soubessem que era impossível, porque as pessoas que estudam isso falam impossível, eles com ar rarefeito, sem a mínima condição do clima, tudo de agasalho, e eles subiram e sobreviveram por causa daqueles 3, 2 que fizeram isso. E eles fizeram impossível, porque eles não sabiam que era impossível. Então, às vezes, até no negócio que a gente faz, às vezes as pessoas acham que a gente é boba, e a gente está indo lá no nosso passo. E você acha que não precisa analisar, às vezes, a mesma pessoa que te dá uma volta, alguma coisa, como é que está a vida dessa pessoa? Porque a vida que está, se a gente pega nas nossas mídias sociais, todo mundo é perfeito, né? Mas quando você chega em casa, você põe a tua cabeça no travesseiro, você fala, cara, graças a Deus eu sou eu, graças a Deus eu tenho os poucos amigos que eu tenho, mas estão nessa roda e está tudo bem. A minha vida não é feita desses outros que estão assim permeando, a minha vida é feita desse pequeno círculo e está tudo bem, eu sou quem eu sou. Eu durmo com a minha cabeça tranquila, que eu fiquei, o dia inteiro que eu fiz, eu tentei fazer alguma coisa de bom, ou para os outros, ou para mim, ou para as pessoas que me rodeiam. Eu acho que é isso, a gente começa a se preocupar muito que os outros estão errados, a gente acaba querendo entrar naquela seara, né, de querer, não, eu não vou fazer isso porque não fez por mim, cara. Cada um tem sua história e ele que vai responder lá na frente. Você tem que sempre dar o teu melhor. É isso que eu procuro fazer. Sou boazinha o tempo inteiro? Tô longe de ser. Tem horas que me dá raiva, me dá vontade de revidar, me dá vontade de sair desse mercado, de entrar em outro, começar outras coisas. Sempre me deu. Mas aí eu paro, penso. E o Arnold me falou uma coisa também muito bacana, uma vez que ele me viu mais tristezinha. Ele falou assim, Ana, você tem na tua vida 3 círculos. Círculo assim, um assim e um assim. Quem que você quer que esteja nesse círculo? Os outros vão estar aqui, vão acontecer uma coisa. Esse pequeno círculo que você tem que proteger. São as pessoas que realmente são importantes para você. São as pessoas que, na hora que você fraquejar, que vão dizer você pode. São as pessoas da tua família, do teu... Nem sempre são as pessoas da tua família, teus filhos, teu marido, as pessoas que te apoiam, teus amigos verdadeiros. O resto, você tem que permear, vão estar aqui, mas se preocupa com esses. Quem que você está colocando aqui dentro? Não coloca pessoas erradas. Não é para onde você vai, é para onde você volta. Sim. É sempre importante a gente ter para onde voltar, Exato. né? Para mim, esse local de voltar, eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos conhecidos, mas muito poucos amigos que eu falei, esse aqui é meu amigo, que a hora que for, aonde for, você pode ligar para chorar, você pode ligar para celebrar, você pode ligar para comemorar, você pode ligar para o que quer que seja, pessoas que torcem junto com a gente, né? E é muito bom saber quem são essas pessoas e para onde a gente pode voltar. Realmente a vida, eu digo assim, a vida ela não dá volta, ela capota. Total. Né? E a gente ser bom. Só que algumas vezes, ou por tantas vezes, aí chega me deu um alívio. Aqui agora você fala bem assim, não, eu sinto raiva, eu tenho vontade de mudar, de jogar tudo pra cima. Eu falei, será que sou só eu com essa vantagem aí? Porque aí a gente fica aqui trabalhada, não vamos ajudar, e vem a vida taga. Aí vem algum e pega, e vem eu falo, tô cansada aqui, hein, gente. Mas isso é tão humano. É tão humano. É tão humano, é tão parte da vida. E aí você vai fazendo a sua seara. E aí você vai vendo quem vai entrando, quem vai saindo, quem vai entrando, quem vai saindo. E o mais importante, quem vai entrando e vai ficando. Quem a gente vai cultivando para poder estar ali junto com a gente. E quão feliz é aquele que não pode dizer que tem amigos verdadeiros para poder estar aí ao seu lado contigo. E amigos que às vezes eu falo que o falar não é tanto. Às vezes amigos que você pode ficar em silêncio. Eu adoro amizades que o silêncio não é constrangedor. Porque as amizades... Porque tem amizades que aí você percebe que você não é tão amigo, né? Se você, de repente, está dirigindo um carro, você fica em silêncio, está tudo bem, você não precisa estar ali interagindo o tempo inteiro. Né? Ana, e tão lindo ouvir você falar isso tudo e as suas percepções e ver, assim, o que vai moldando o seu caráter ao longo desse tempo inteiro, né? E eu não te conhecia antes disso, já tinha ouvido falar, né, por conta de Felipe, sabia quem você era por conta do Arnold, que é um evento muito grande e que tem uma parte científica também, aí eu conheci o sócio da parte científica. E eu queria saber, entendendo que você é uma grande empreendedora, alguém que empreende desde os 22 anos de idade, que vem construindo, né, uma reputação e um nome grande, uma referência, um pioneirismo, vem crescendo muito como uma mulher num setor masculino e que vem levando isso de forma consistente.
O que é que você atribui esse sucesso que você tem e o quanto disso são dos valores que você carrega e que você não negocia e quais são eles? Boa. Ai, gostei da pergunta. Obrigada. Eu acho que o meu time é algo muito importante para mim. Eu sou uma pessoa que eu delego fácil. Ao meu redor, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade. Sempre delegou ou teve que aprender? Não, porque no início era eu, Felipe, eu carreguei vidro, eu carregava... Nossa, era muita loucura que a gente fazia com tão pouca gente. Então, eu era meio financeira, era meio tudo. Nós dois éramos muito tudo. Eu presa, eu equipe, eu tudo. Tudo. E isso foi muito bom, que me deu um aprendizado que, cara... Putz, a gente tá aqui, e não tem vergonha nenhuma você colocar um tênis, você tá lá carregando uma coisa, porque não tem... Não me leva para nenhum lugar de desmerecimento nenhum. E isso me deu essa humildade natural de todo mundo tá igual ali. Às vezes, se faltou a pessoa ali que era importante, a pessoa do café é igualmente importante, daqui a pouco você vai ter que sair e deixar a tua reunião se você não estiver ali. Então, é uma engrenagem. Então, eu tenho, acho que, uma boa visão para time. E não é uma visão assim Eu aprendi isso muito com a Daphna também, ela palestrou no meu evento, que eu amo, a Daphna, e ela fala muito dos power skill, né? Que ela fala que o hard skill... Isso aí, eu nunca tive muitos hard skills, de muitos estudos, assim... Tá certo, me formei, né, e tudo mais, mas nunca tive MBA em alguma coisa, não que eu acho que não seja necessário, acho que quanto mais... Meu pai sempre falava isso, né? A única coisa que não te tira é aquilo que você aprende. Então, quanto mais conhecimento você tiver, é ótimo. Eu não tive tanto trabalhar, tanta oportunidade, assim, numa época que eu era mais jovem. Mas eu faço minhas filhas fazerem isso. Mas eu acho que mais importante, o que fica numa seleção, quando você pega as pessoas para trabalhar no teu time, é muito mais pelos soft skills, é exatamente sobre aquilo que a pessoa como ela se comunica, comunicação, como elas fazem numa hora que está um problema, como é que ela se relaciona com o próprio time, um ajuda o outro. Tem coisas que eu não admito dentro da empresa, assim, se chegar na hora da feira, você chegar lá, você é um convidado, você chegou e tá uma pessoa que na área financeira, você chegou ali e fez uma pergunta, cara, você vai responder. Você pode responder assim, eu não sei isso agora, mas eu vou lá e vou saber. Você não vai deixar que, não, isso aqui não é minha área, não me fale, isso aqui não é minha área. Então, assim, a gente sempre tem, eu acho que onde a gente é muito reconhecido é nosso atendimento. Liderança. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o time. Eu tenho uma pessoa que eu falo que é o meu braço direito e esquerdo, que é a Ana Paula Feijó. Aí não tem como confundir a Ana Paula e a Ana Paula, todo mundo já sabe as Anas. E ela, sim, ela toma a frente, ela sofre, sabe, todas as pessoas sofrem muito uns pelos outros. Então tem aquele negócio de um tá fazendo uma coisa aqui, deixa ele se ferrar. Não existe isso, um vai estar lá e vai estar ajudar. Então, acho que uma das coisas que eu acho que eu sou muito boa é em fazer time. E não é pela escolha de currículo. Se você pegar quase todas as pessoas que trabalham para mim, foram que trabalhavam com o meu ex-marido lá atrás, que eu não sabia se seriam meus amigos ou não, na hora que eu me separava. Acho que eu devo ter umas 6 daquela época lá de trás que trabalham para mim, comigo. Minha financeira era secretária dele lá atrás, olha quantos anos tem isso, e uma das minhas melhores amigas. E as outras pessoas são muito do meu ambiente de amizade. Eu testo muito a mim, porque são pessoas que eu confio. Eles sabem quem eu sou. Eles sabem que se eu tiver que falar alguma coisa aqui, brigar e tal... Saiu daqui, eu sou a mesma Ana Paula, mas na hora de trabalhar, a gente tem um propósito, tem um foco em cima daquilo. Então, eu acho que eu sou muito boa nisso, em fazer um time e delegar. Se errar, erramos todos juntos. Se acertar, parabéns. Então, a gente tem muito isso, e cada um das suas sub-áreas tem muito isso com as pessoas que estão abaixo, um pouco abaixo deles também. Então, eu acho que um grande grau de destaque que eu acho que eu levo na minha vida profissional é isso. Delegar, dar chance das pessoas subirem, não me apegar. Eu acho que ninguém é substituível como eu não sou. Se surgiu uma oportunidade para alguém da minha equipe, como há pouco tempo surgiu, cara, se é melhor para ele, você é a primeira pessoa a falar, vai, porque eu não vou conseguir te dar isso aqui. Então, você acaba tendo um círculo de amizades, mesmo as pessoas que trabalharam com você e que saem, que continuam. E você vai esbarrar, de repente, com ela num outro ambiente totalmente diferente, que um vai ser necessário para o outro. Então, dentro das minhas habilidades que eu acho que eu tenho, que me trouxe muito para essa vida profissional, foi isso, e a observação. Eu acho que eu tenho mania, às vezes, Kátia, de sentar em restaurante. Aqui, saber escolher o time através da observação, porque eu tô tendo uma aula de empreendedorismo aqui, eu também tô só fazendo aqui, ó. Eu tô só anotando aqui, porque eu sou dessas aqui, ó, dar oportunidade de crescer aqui. E a outra que ela falou que eu achei sensacional, não se apegar.
E não se apegar. Esse não se apegar, para mim, ele tem várias... Eu escuto ele de duas formas. Como empresária também, né? Porque a gente não pode se apegar a pessoas, porque às vezes o trabalho da pessoa não é bom. Mas você se apegou à pessoa. Aí fica com dó de mandar embora, porque você tá com dó da pessoa. Mas aquilo é prejudicial para a sua empresa, né? Certinho. Então, a gente precisa... E não é frieza, é olhar para o negócio, para o bem comum, né? E o não se apegar também, que você falou, o contrário também. Porque às vezes você tem uma pessoa que é uma excelente pessoa, mas o trabalho não é bom. E às vezes você tem uma pessoa que tem um trabalho excepcional e a gente se apega àquela pessoa como se somente ela fosse capaz de realizar aquele trabalho, e que também não é verdade. Existem diversos outros talentos e diversas outras pessoas que podem executar aquela tarefa ali também. Então, o apego, para mim, ele ficou como essas duas características. Então, esse não se apegar para o empresário, cara, eu acho que isso é muito importante. Você passa até mal, você não quer perder ninguém. Ou então você quer dispensar e você não consegue. Você aprende a dizer não, que é muito libertador. Isso foi uma coisa que eu demorei a aprender, porque esse geral de você ser muito generosa, boazinha, você demora. Foi a última fase, acho que foi muito árdua para mim, foi aprender a dizer não. Ó, não serve para mim. Você já, aqui não dá, é muito difícil isso. Hoje a gente já faz isso com mais naturalidade. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma pessoa muito boa, você fala, como é que eu ficaria sem essa pessoa? Eu tive uma experiência um ano passado, que é essa que eu falo que é meu braço direito e esquerdo, Ana Paula. Ela, eu posso falar abertamente que todo mundo soube, ela teve um câncer de mama, teve que já... Eu me lembro que, assim, eu saí fora de mim... Não, tô bem, amiga. Mas eu não saí fora de mim pelo fato dela ter ficado ausente 2, 3 meses. Eu saí fora de mim porque eu percebi que eu já sabia que eu amava ela, mas eu não sabia o grau do amor que eu tinha e gratidão, porque ela é uma peça muito importante na minha história, na minha vida e tudo. E quando ela ficou doente, eu pirei. Então, eu fui pra lá, eu tava no hospital junto com ela, só não ocupei o lugar lá do marido, né? Mas eu queria estar lá na hora da operação, queria estar quando ela saísse, queria estar na casa dela, eu queria estar em todos os momentos, ia viajando toda hora pro Rio, porque ela mora no Rio. E ali, claro que as coisas andaram, eu realizei um evento sem ela, e a gente fez até um mock-up dela e foi colocando foto dela em todos os lugares do evento e mandando para ela, sabe, com os clientes, tudo. Legal. Então, assim, mas ali foi um apego pela pessoa, pela gratidão que eu tinha, que eu só queria que ela ficasse bem. Se ela fosse continuar trabalhando comigo ou não, essa era uma outra história. Para mim, eu só queria que ela ficasse bem e novamente com saúde, e foi. Hoje está voando, está maravilhosa, e foi uma pessoa que usou também daquele momento para só evoluir ainda mais como ser humano. Então, assim, isso acontece, de você ter medo, mas meu medo ali, acho que eu estou em tão grau de desprendimento disso, que meu medo ali não era, como é que eu vou ficar sem ela no trabalho, mas como é que eu vou ficar sem ela como pessoa, pela importância que ela tinha na minha vida, sabe? E às vezes você tá com a pessoa no dia a dia, e você também, às vezes, você não diz que a pessoa que você ama, mesmo sendo uma amiga, ou que você, aquela pessoa importante para você, às vezes você mostra com atitudes, mas você custa dizer, eu sou uma pessoa que nem com a minha mãe eu falo muito, e a pessoa que eu mais amo na minha vida é minha mãe. Então, a partir dali, eu comecei a ser um pouquinho mais carinhosa até com as pessoas. Você demonstra carinho no geral, mas você não demonstra às vezes, né? No seu dia a dia. Eu passei um pouquinho mais carinhosa com as pessoas à minha volta em virtude dessa doença dela, que graças a Deus ela está bem. E ela voltou a trabalhar com você ou seguiu a vida dela? Nada, tá trabalhando firme e forte. Estou 4 dias de férias agora, não para de ligar. Eu falei, tá aí. Então, é uma pessoa super... Então, isso eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas que trabalham comigo. Sim. Eu acho que o time foi o mais importante. Com certeza absoluta, ninguém faz nada sozinho. O Arnold mesmo fala, eu não sou um self-made man, né? Eu não faço nada sozinho. No próprio depoimento dele, do documentário, ele fala isso. E eu me vejo muito nisso. Se eu estou aqui é porque eu tive pessoas extraordinárias. Tive o meu sócio, que foi meu chefe, que me permitiu ser sócia dele, que me deu visibilidade. Hoje eu apareço como sócia do Arnold Schwarzenegger, mas tenho o meu sócio, que é o Luiz Felipe Bonilha, que fica no Rio, que ele é meu sócio mesmo. Aí eu tenho meus parceiros como Bruno Falcão, o Tamer Elguinde, mas assim, ele me permitiu.
né? E ele não se importa que eu que apareço no Arnold, obviamente, porque eu cuido na... Então, existe muito essa reciprocidade na minha equipe. Ninguém se importa se... E eu adoro, quando chega a televisão, tudo fez, fala, ela já passa mal. Fala, você tem que aparecer, você é uma das pessoas mais importantes aqui. Eu tenho um total desprendimento em relação a isso. Para mim... Tá tudo bem, eu acho que as pessoas têm que aparecer do modo geral. E fala tão bem que ninguém diz que é tímida, gente. Muito. Ela tá aqui, eu falo, não, fala sério. Nada, sou muito tímida. Quando me chamaram pra fazer uma... Finge bem que é tímida. Eu diria que você finge bem como tímida. Uma vez eu fui fazer aquele TEDx, né? Acho que foi a pior dificuldade da minha vida, foi isso. Me treinaram pra isso. 2 dias antes eu quis desistir. Chorei, falei, não, isso aqui não é pra mim. E fui pra lá, era em Vitória, fui pra lá com vontade de chorar, tudo. Até hoje eu tenho um pouco de vergonha desse TEDx, mas esse TED, ele me tirou da minha zona de conforto, me desafiou, me fez eu não desistir. Então, acho que tudo na vida da gente, mesmo que desafia a gente, nos tira da nossa zona de conforto, ele vai crescendo alguma coisa dentro da gente que a gente vai subindo os patamares, né? Você consegue fazer uma... Sua zona de conforto. Você consegue fazer uma liderança que é coletiva. Sim. Essa sua liderança, ela também permite que outras pessoas brilhem pelo bem comum. Você não tem apego ao cargo que a pessoa ocupa, apesar de se apegar às pessoas, mas você não deixa o cargo que a pessoa ocupa fazer com que, por exemplo, ela se ache ou ela se comporte como sendo insubstituível na sua vida. Você leva valores de organização, capacidade de delegar funções, que é mais de valores? Que assim, tô pensando na gente, né? Que somos empreendedores e empresários. Aqui, eu gostei dessa parte inteira de conseguir ter essa visão macro. Por exemplo, dentro desse seu planejamento, para onde você enxerga os próximos 10 anos do futuro da empresa do Arnold? Porque o Arnold ele vem crescendo progressivamente, ele começou com um movimento de fisiculturismo por si só, depois ele entrou com a parte de nutrição, depois você entrou com a parte acadêmica, então dentro, eu lembro que eu já fui para o Arnold em algumas situações diferentes. Eu uma vez fui junto de uma farmácia de manipulação que trabalhava, que era parceira de vocês, depois eu fui a convite de Graciano Barbosa e Dani Bolina, que eram minhas pacientes, eram musas, e elas estavam naquela parte do Arnold do fisiculturismo, e eu fui com as meninas para lá, e já fui no Arnold enquanto aluno assistia a parte do Science Play. Ai, que bacana. Então eu tive a oportunidade de ser telespectador em 3 situações diferentes, na parte da nutrição, na parte do público geral, ali com as influenciadoras, e na parte de aluno do evento. E só faltou ir como fisiculturista, amigo. Só faltou... Eu ia até dizer, só faltou ir. Só faltou essa. Eu ia dizer, só faltou ir de palestrante, porque de fisiculturismo não vai rolar. Abriu, ainda tá tempo. Dá tempo, amigo, bora. De fisiculturismo. Dá teus pulos. Eu tô hipertrofiando só meu cérebro, então eu só consigo mesmo ir no palco. Essa foi ótima. Ótimo. E o evento do Arnold é um evento que me deixavam muito com receio, porque durante os 6 primeiros anos, os 5 primeiros anos, o Arnold veio, todos os anos. Como ele faz desde 89, que ele fala o seguinte: se eu fui ainda sou um dos atores mais bem pagos, bodybuilding da história, 2 vezes governador da Califórnia, tudo na minha vida eu devo ao esporte. Então, o Arnold Sports Festival é um evento para devolver para a sociedade o que o esporte fez na minha vida. Entendi. Então, ele quer que seja um evento assim, que é múltiplo. E eu sempre pensava, né? O dia que o Arnold não vier, será que esse evento vai ser um sucesso? Será que isso vai acontecer? E o primeiro Arnold na vida que o Arnold não foi no meu, em 2018. Porque ele até programou de fazer uma pequena coisa que da válvula, que de trocar a válvula do coração, que era uma cirurgia simples, para poder estar vindo para o Arnold no Brasil. E só que da simples, operar, tirar o coração dele, aquela cirurgia super... E ele não me deixava anunciar que ele não vinha. E eu desesperada, eu falei, pronto, ferrou meu evento, não vai acontecer. E eu no desespero, e o Arnold realmente não veio. Aí eu perguntei, você pode aparecer na tela, né, no ao vivo, no palco, só para mostrar que realmente você não veio? Não, claro, ele apareceu da casa dele, até debilitado, mas ele fez questão de aparecer ao vivo. Até o Marcos Mion foi para lá para me ajudar, né, porque como é que eu seguro? Eu com essa timidez, todo um palco cheio de gente esperando o Arnold. Enfim, deu tudo certo. E ali eu percebi que o evento... Era maior que ele. O evento já acontece. Ali eu perdi o medo.
Eu vejo um evento... Porque, verdade, 5% das pessoas têm acesso a ele durante o evento. Sim. Então, o evento por si só já era um sucesso. Então, eu fui perdendo um pouco isso. Agora, se você me perguntar, os próximos 10 anos, eu quero, obviamente, crescer o evento, sem perder as características iniciais dele, que são de ter bastante competição. Que isso eu acho que é uma das... Que é bom, né, É muito gente? bacana. A gente gosta. Mas não é só do fisiculturismo. É você dar oportunidade para competições que não tiveram mínima janela. Não, Porque eu não tô falando de fisiculturismo, não, tá. porque quem sou eu pra falar de fisiculturismo? Só se fosse um fisiculturismo cheirolamístico. Aí Quebra-nozes. A gente conseguia dar uma competidazinha. Acho que eu garanti uma medalha ali. Mas é só isso aí mesmo. Concurso, Eu tô falando da competição. Eu de verdade encaro a vida empreendedora, ela é uma eterna competição. Por exemplo, hoje em dia eu tenho o meu curso aí online. E hoje em dia eu estou competindo não com a pessoa que compete diretamente comigo, também trabalhando com o curso de pompoarismo aí, que existem algumas. Mas eu estou competindo com todo mundo que vende alguma coisa na internet, porque eu tô competindo por aquele mesmo cartão de crédito. Mesmo. Então, às vezes, a pessoa... E o dinheiro é um só. É só aquele mesmo dinheiro, aquele mesmo salário, e só acaba aqueles R$30 ali naquela parcela ali, que é o meu preço é R$30, dor de 30 ou dor de 40. Tem que ver se você pegou na promoção aí ou não. Mas eu tô sempre competindo. Às vezes eu tô competindo com uma pizza. Às vezes eu tô competindo com uma manicure, que no caso a minha tá precisando fazer. Porque já chegamos no final da semana, não deu tempo de refazer aqui. Às vezes a gente tá competindo com uma conta d'água. E quando você vai crescendo, aí você tá no mercado, aí você vai competindo. Às vezes você tem uma competição de um bom funcionário, de um bom colaborador. E você vai competir com a outra empresa por aquele gestor. Então, a vida, ela é uma eterna competição. Você foi pra balada, linda, tem 2 boy e tem 2 girl, é competição. É que não é quem for só o mais bonito. Você tem que ter quais são os atributos. Às vezes não é o mais bonito que ganha na balada. É o mais divertido, que era meu caso, que é mais bonito. Então eu era mais divertida. É o mais comunicador. Às vezes você tá numa mesa, vai ser o mais inteligente. Então depende. Então a nossa vida, ela é uma eterna competição. Eu fiz essa comparação outro dia com vendas. Então tem 2 coisas que eu gosto muito. Vendas, porque a gente acredito que nós temos que saber nos vender o tempo todo, seja para si mesmo, seja para o mercado, seja dentro de casa, seja numa paquera, seja em qualquer local. E a competição, eu confesso, Kátia, eu sei que André também é do mesmo jeito, você também tem um quê de competidora e timidinha, mas é uma competidora nata. Sim, Arnold, então, não tem nem o que falar a respeito do quesito competição aí. E eu lembro que quando eu assisti o documentário dele, aliás, fica aqui a minha indicação para vocês, assistam o documentário dele, tá na Netflix, são 3 episódios, e nós tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente o ano passado, na minha festa de 10 milhões de seguidores. Aí temos um amigo em comum, que é o Felipe Yane. Vocês estavam no mesmo local e hoje estão aqui na mesma mesa, não é? E lá, eu lembro que na minha festa, aquele documentário do Arnold, ele fez muito sentido para mim. Ele falou assim, olha, eu divido a minha vida em 3 décadas. A primeira década da minha vida foi dedicada ao esporte, ao fisiculturismo, e eu queria ser o melhor. Depois, na minha segunda década, eu me dediquei ao cinema, e eu queria ser o melhor. E a terceira década dele foi dedicada à parte da política. Ele falou, e eu queria ser o melhor, tanto é que foi reeleito ali, né? E no livro dele, que eu li, ele também fala isso daí. Ele conta essa história, ele conta essa jornada. E eu lembro que eu fiz um comparativo com a minha vida muito grande. Tanto é que estamos aqui no nosso DR Boa. A primeira década da minha vida foi dedicada aos chás de lingerie, aos cursos presenciais, a venda
vender lá minhas de porta em porta, com a minha malinha, batendo de porta em porta. A segunda década da minha vida foi construída dentro do meu canal do YouTube, o Kátia Damasceno, Mulheres Bem Resolvidas, e agora eu me vejo nessa terceira década da minha vida com novos projetos. E o DR Boa é esse novo projeto. É esse, não. É um desses novos projetos que vem até aí. Mas por quê? Porque eu gosto de estar sempre competindo com a pessoa que eu acho que é a mais competente de todas. Você mesma. Eu mesma. É isso mesmo. Pô, já deu aqui pra mim. Eu já tô fazendo isso aqui há 10 anos. E agora? O que tem mais? Te causa uma... Você tem que fazer mais. Você tem né? Uma inquietação pro bem, uma inquietação positiva. O que dá pra fazer, o que dá pra aprender, o que dá pra melhorar, onde é que eu não fui, onde é que eu posso ir, o que eu posso fazer. Então, essa parte da competição, quando eu falei da competição, é sobre isso. A competição, ela é saudável, ela é positiva. Isso não precisa você estar competindo com outra pessoa. A gente gosta. Também. A gente gosta. É bom ganhar dos outros também? É bom. Mas ganhar de si mesmo é melhor ainda. Ó, a carinha dela de quem gosta. Rapaz. Eu sou tímida. Ela gosta de competir. É bom. Mas acho que a competição com nós mesmos é muito... Isso, é muito bom. Então, você querer ser melhor... Você pode até ter, obviamente, os concorrentes, tem que olhar tudo que está acontecendo. Não pode ser alheio ao que está acontecendo, mas não se prender. Eu preciso fazer, ele fez isso, tem que fazer. Mas o que eu fiz esse ano? Fez assim? Cara, eu me coloco uma pressão muito grande para o ano que vem ainda ser melhor do que os 10 anos que eu fiz esse ano. Essa frase é a frase da minha vida. Eu me coloco uma pressão. Não tá na pressão nos outros, é na gente mesmo. Que a gente bota fervendo, gente aqui mesmo. Não é. Ana, e quais as atribuições que o esporte te permitiu aprimorar as suas funções enquanto empresária e empreendedora? Essa eu vou ter que anotar mesmo. Porque, né? Porque essa você não tem conhecimento de causa, né, amiga? Porque o esporte traz, especialmente... E ainda trago mais, o esporte barra a presença e a convivência com Arnold Schwarzenegger, que foi um dos maiores esportistas. Ele quase criou o esporte, se não foi quem criou efetivamente o fisiculturismo como categoria de esporte mesmo, até hoje esporte, enfim, em todas as bases. Quais as atribuições que você leva do esporte para a sua vida de empresário e quais as maiores lições que a convivência com o Arnold, um grande esportista que usou isso para referenciar, como Kátia disse, cada década da vida dele, você também utiliza na sua? Do esporte, eu vou falar muito sobre o fisiculturismo, que era algo que eu não dominava. É muito louco, porque eu sou a única sócia do Arnold no mundo que não vim do fisiculturismo. Todos os outros Arnolds no mundo são sócios dele que faziam já competições de fisiculturismo ou eram fisiculturistas. Entendi. Eu sou a única que era uma organizadora de eventos. E na observação do fisiculturismo, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha algumas deficiências minhas. Uma delas era procrastinar alguma coisa. Sempre deixava para depois. Tipo academia. Esse é um dos melhores. Mas, às vezes, situações difíceis que você tem... hoje eu deveria desligar, mas aquela ligação vai me fazer mal hoje se eu ligar e iniciar o meu dia por ela. Vou deixar para mais tarde. Mais tarde se tornou amanhã se tornou daqui a 2 dias. Sim. O fisiculturista, ele tem uma característica que eu acho incrível. Porque, primeiro, que ele fala mais não do que sim, porque ele não pode ir à noite, ele tem um treino absurdo, porque o esporte é ele. Diferente dos outros esportes, o esporte é ele. E você vai perder por coisas muito subjetivas. Milímetros que você está melhor naquela... Às vezes, até naquele dia, você pode fazer algo ainda no teu corpo que vai te dar um resultado naquele próprio dia. Então, ele tem um preparo que eu falo assim, a cabeça de um fisiculturista, se ele quiser conseguir qualquer coisa na vida, ele consegue. Porque ele ter aquele senso de assim, hoje eu posso, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que comer de tantas e tantas horas sem estar com fome, ou comer tantos... Então, assim, não posso comer isso, tenho que dizer não posso estar no almoço de família, não posso estar viajando, às vezes nem dar atenção para um filho e tudo mais. Então, eu comecei a observar que era um esporte que eu não dava, assim, eu não tinha muita liga. Liga.
E, nossa, hoje tenho grandes amigos do setor. Eu olho para eles e falei, gente, vocês têm me ensinado, porque você, no dia a dia, você não pode se dar o luxo de deixar para depois. O deixar para depois vai comprometer todo o andamento daquele processo de 6, 5, 4 meses de evolução para ir para aquela competição lá fora, ou uma competição regional. Então, ele não pode se dar o luxo de deixar para depois. E eu tenho muito isso. Tô 100%? Tô nada. Tem dias que eu ainda acordo assim, eu tento pensar neles, penso no Eduardo Correia, penso no Rafa Brandão, fico pensando na Franciele Mar, fico pensando nelas, o que elas estariam fazendo? Elas estariam levantando da cama para fazer isso. Porque às vezes te dá tristeza, às vezes te dá momentos que você fala assim, cara, eu não sei se é isso mais que eu quero, que tudo que eu faço parece que poderia estar melhor, você se cobra demais. Você fala, cara, eu faço o maior evento do Brasil. Da América Latina. Da América Latina. Não é do Brasil não, querida. É da América Latina. Levamos 100 mil pessoas lá esse ano. É muita então, gente. assim, o que a gente faz é relevante. Eu não posso me dar o luxo de desanimar nesse dia, deixar um assunto que é relevante para daqui a 2 dias. Então, tem coisas... Isso tem me movido muito. A posição de um atleta, porque eu nunca fui atleta. Tem atletas na minha família, mas eu nunca fui. E eu não tinha esse espírito, o atleta já tem um espírito, essa mentalidade deles é muito deles. E eu não tinha, nunca fui, nunca pratiquei nada, sempre fui um zero à esquerda no esporte, diferente da minha mãe, do meu avô, do meu pai, zero. Sabe esse zero à esquerda? Uns 5-0 antes dele deve ser Mas eu não era muito diferente, não. Nem tô num grau de evolução. Há esperança para mim. Não percam fé, queridos seguidores. Bora fazer um projeto. Kátia Fitness. Kátia Fitness na sua casa. Bora, amiga. Então, assim, acho que essa mentalidade do fisiculturista em si, eu acho que ele tem. Então, disciplina. Dessa disciplina de você saber o que você focar, o que você vai fazer durante a semana, naquele dia e tudo mais. É uma coisa que eu tenho trazido para dentro do meu dia a dia. E no questão do Arnold... O Arnold me mostrou coisas simples, que eu já era, mas só intensificou. Eu sou muito... Eu tenho uma amiga minha, que até está aqui comigo, que ela sempre fala assim, eu nunca vi uma pessoa tão humilde quanto a Ana. Ela sempre fala isso para mim. Mas acho que isso vem de berço, de família e tudo mais. Eu mostro para as minhas filhas, cumprimenta todo mundo aqui igual. É o mínimo da educação, né, gente? E tudo mais. Mas o Arnold, ele é muito assim. O Arnold é uma pessoa que, apesar dele ser quem ele é, você tá andando naquela bubble dele acompanhando, se ele vê uma pessoa caindo, ele não deixa ninguém, ele vai lá, segura, ele reconhece aquela pessoa todos os anos, ainda abraça de novo. Ele reconheceu vários momentos, coletiva de imprensa, minha mão assim, aqui embaixo, tremendo, 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 a coletiva aqui, ele segurava minha mão aqui, Ana, olha para frente, sorria, você sabe do que você está falando, você conhece o evento, tá tudo bem, sorria. Então, assim, muitos momentos que às vezes você nem acreditava em você mesmo, que muitos momentos até hoje, agora encontrei com ele, tem 3 dias, né? Você fala, a minha filha estava comigo, eu falei, filha, é surreal, né? Ainda é surreal pensar para mim que a gente veio aqui só dar um beijo no Arnold e eu tô indo embora, né? Então, assim, mesmo tendo essa convivência, ele é uma pessoa como a gente, que tem seus sofrimentos, seus momentos, tem tudo. E aquele ser que eu conheço por trás do ídolo ainda é melhor. Então, é aquela pessoa que chega... Uma vez eu estava muito triste, uma vez a gente se fala por FaceTime, uma vez eu perguntei para ele, Arnold, o que você acha de mim? Aí acho que ele percebeu que eu queria perguntar. Aí ele começou a falar coisas da minha personalidade trabalhando que, às vezes, você precisa escutar. Às vezes, você tem dentro de si, eu falei, cara, eu sou tão bom no que eu faço, e às vezes, por que me puxa um tapete? Por que isso acontece? Por que essas coisas acontecem comigo? Que eu não faço mal para ninguém, eu só dou oportunidades. E quando vem uma pessoa... Amiga, eu tô fazendo terapia. Menina, essa foi a maior terapia, né? Gente, olha, esse bate-papo dela parece que ouviu nossa conversa lá dos bastidores. Amiga, você tá sendo terapeuta. Nós estamos aqui agarrados à nossa conversa. Aqui. Isso vai ser bom pra gente, amigo. Que é bom, a gente escuta um lado de um jeito, escuta o outro também, né? Isso, ela é importante na nossa... Eu vou... Tamo junto. Tu não tá entendendo. Olha ela. Olha ela, olha ele. 2014, continuou com a mesma cara 10 anos depois. Gente! Ele tá bem mais cabelinho branco, mas ele tem essa percepção de falar. E uma vez, você não tem a noção
da posição que você tá. Porque você só trabalha, e eu sempre muito tímida, então todos os outros sócios, né, onde o Arnold estava, eu fazia o oposto. Onde estava todo mundo, o Arnold estava lá, eu vinha para cá. Às vezes ele chegava e falava, Ana, não adianta você se esconder de mim. Né? E uma vez ele me pegou, acho que foi em 2019, que eu fui no evento dele lá no 2018, que eu fui no evento dele nos Estados Unidos, e daí se eu só for para visitar. E tava um grupo, tava a família dele, tava uns amigos, daí ele falou, eu já tava saindo daquele recinto, ele falou, Ana, vem cá. Aí eu fui, aí ele falou assim, a Ana é minha sócia no Brasil. Ela não era minha fã. Ela é a minha única sócia que foi na casa para saber quem eu era. Ela leu tudo sobre mim porque ela queria saber quem eu era. Então, você não tem noção, às vezes, de uma atitude. Eu fui na casa dele porque eu quis. E eu mandei minha foto lá com ele, né? E ele falou, ela foi a única que foi lá. Ela queria saber quem eu era. Ela foi estudar tudo sobre mim. Ele falou assim, a Ana é doce. Essas palavras. Eu tenho até isso gravado, porque a pessoa que estava lá, putz, por sorte gravou. A Ana é doce, ela é bonita, ela é forte, ela é inteligente e ela é a maior organizadora de eventos da América Latina e é minha parceira. E ele falou assim, ela é minha joia. Ele falou assim. Então, ali foi um momento para mim muito divisor de águas, porque você só trabalha, você sabe que você faz um bom trabalho, mas você não tem a dimensão de como que as pessoas te veem. E uma pessoa do tamanho dele te vê. Então, ele foi muito fundamental para mim em algumas posições que, às vezes, eu sempre me achei um pouquinho... menos. Muito menos. Mulheres poderosas, com aquela fala forte. Que não conseguem enxergar o tamanho que tem. Tem espelho em casa, isso acontece conosco? Por que, Ana? Por que isso acontece gente é muito conosco? best friend aqui, meu Deus. Eu tô só me vendo na história. Você se sente muito peixinho d'água, parece que aquilo ali não te pertence, aquilo ali não é teu. Às vezes eu pego nessa minha amiga, às vezes eu falo assim, cara, por que eu fui escolhida? Por que eu? Né? Hoje eu já me pergunto, por que não eu? Ninguém faria melhor do que eu. Agora. Porque ninguém tem tanta paixão por esse evento como eu tenho. Ninguém fala assim, você poderia arrumar qualquer outra pessoa, PhD, o que fosse, Master Blast, mas ninguém tem essa paixão que eu tenho. Eu faço com uma paixão esse evento, mais que tudo dentro de mim. E isso eu acho que é notado, porque de alguma maneira a tua energia está naquilo dali. Claro. E essa energia, você pode ter PhD, você pode ser uma pessoa eloquente, você pode ter a fala forte, bonita, que não é o meu caso, mas a paixão é algo que te move. E o Arnold é muito movido a paixão. Então, acho que talvez seja enxergado isso em mim, mas muitas vezes eu precisei dessas validações para poder entender quem eu era. Linguagem do amor, palavras de afirmação. Não é nem eu acho que eu acho que é validação pessoal mesmo. Eu entendo muito o que você está falando, porque eu passo por esse mesmo processo, me reconheci muito na tua fala, tanto da generosidade quanto da humildade. Essa semana mesmo aconteceu um episódio interessante. Tem um rapaz que produz conteúdo na internet e eu gostei muito do trabalho dele. Não é uma pessoa tão conhecida quanto eu. E eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, pô, que legal os seus vídeos, vamos gravar um conteúdo junto? Ele deve ter morrido. Aí a gente gravou, que bacana. Aí gravamos, ele falou assim, não acredito. Aí depois que gravou, que saiu tudo, ele falou assim, eu não tava acreditando até o minuto que o vídeo ficou pronto e que postou, porque você tem noção de quem você é? Aí ele falou assim, você é a literalmente. Isso é muito cara, bacana. Você foi super humilde comigo, super simples. Eu falei, cara, mas essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Foi a mesma coisa quando você me chamou pra compor sua bancada. Eu disse, mas por que eu? Ela tem tanto amigo famoso, tanta gente inteligente, tanta gente grande que poderia compor uma bancada e fazer. Meu Deus, olhar pra minha esposa, mas por que eu? E eu digo muito a ela, né? Porque eu vejo, por exemplo, ouvindo vocês falarem, e eu sou ginecologista, então esse é um discurso muito das mulheres. E aí será que é a gente? E aí eu olho precisa muito... dessa validação externa o tempo todo. E eu olho muito e digo, eu digo essa aqui, você tem espelho em casa, mas você olha, mas não se enxerga. É horrível. Olha para seu tamanho, você se vê, mas você não se enxerga. É horrível. E isso, vou dizer para você também, você se via, mas não se enxergava. Não. E que bom, né? E aí vou trazer até como contribuição, assim, pra mesa. Pra mesa. Para as mulheres que estão nos assistindo. Pra mesa. O que foi que você precisou fazer
para você se olhar e você se enxergar? Um deles foi ter ouvido de Arnold Schwarzenegger, que era sua referência, pelo menos ali no teu trabalho, que seu trabalho era incrível. O que mais? Quem mais que permitiu com que você conseguisse realmente enxergar quem você era? Porque às vezes eu fico brincando, né? Tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. Não, fala tem o extremo. Fala do que você falou da outra vez, que você falou de uma vez só, que eu falei, o que é esse? Testa oleosa. Testa oleosa. Eu falei, tem o outro lado, né? Tem o outro lado das pessoas que não são nada e se acham demais. E do outro extremo tem as pessoas que são incríveis e não conseguem se ver. E aí, o que foi que você achou? Qual foi, assim, o ponto, o turning point? Ah, foi isso que aconteceu, tá? Esse fato de ter Arnold ter dito isso, e ter validado com palavras de afirmação e de forma despretensiosa, porque ele não fez para te motivar, ele fez porque era o que ele achava naquele momento. Sim. Quais foram os outros fatores ou alguma coisa que você leu e disse, poxa, aqui me enxerguei, como uma conversa como essa, tipo, olha, presta atenção quem você é, se enxerga. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, que eu amo, que é Amy Cuddy. Adoro. Também. Um TED maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, aquele TED. Eu vejo e revejo aquele TED. Também. Porque muito aquele negócio da pose da Mulher Maravilha. Isso. E aquilo que ela fala, né? Que você vai fazendo até... Não até você fingir ser, até você ser. Então, ela mexe muito comigo, porque vai bem de fundo. Eu me vi ali na situação dela várias vezes, e você se diminui muito, porque você vê tantas pessoas falando mais alto, tantas mulheres poderosas, aquelas chiquérrimas, aquelas chegam, acontece que se vendem, né? Que muita gente e outras se vendem mais do que são, mas enfim, né? E vai seguindo, tá no fluxo de cada um, tá tudo bem, mas você começa a se diminuir. E eu acho que uma das coisas que me ajudou também, fora o Arnold, você perceber que você, primeiro assim, você faz a diferença no setor. Então, isso é muito bacana. Você não fez diferença somente em vidas, mas em setor. Setor que hoje foram gerados no teu jardim. Né? Eu me lembro da Graciane Barbosa viajando comigo para a África do Sul. A gente estava sentado, obviamente eu estava comendo, e ela estava fazendo a marmita dela. Os ovos dela. Ela falou assim para mim, Ana, você tem noção de o que você fez nesse setor? Eu falei, por quê? Ela falou, Ana, não existia presença VIP em loja antes de você, da Expo Nutrition, porque a Expo Nutrition veio antes do Arnold. Não existia essas filas, tudo veio depois dos teus eventos. Não existia isso. Você criou um mercado paralelo para nós, influencers, que não existia antes de você. Então, você não tem a dimensão, você vai realizando, e você não tem a dimensão da capilaridade daquilo que você está fazendo. Então, quando você vê setores falando, o setor X lá falando de você, porque reconhece o que você faz, atletas reconhecendo que estão ali naquela posição, chegaram porque você deu uma oportunidade para estar ali. Então, você começa a entender que vidas foram mudadas, setores foram mudados. Então, hoje eu vejo empresas milionárias no setor da suplementação, que numa época que ninguém, quando eu comecei a fazer feira de suplementação, que era Expo Nutrition, que eu criei dentro do Rio Sport Show, que era um evento meu, minha mãe falava assim, Ana, você está fazendo evento de bomba? Então, assim, era o que tinha na época, o pessoal falava que era bomba. Então, eu falei, não, mas é suplemento. Então, era mal visto, o fisiculturismo era underground, ninguém queria ouvir falar. Então, hoje você vê atletas milionários hoje ganhando muito bem e competindo de igual para igual lá no Olímpia, no Arnold, nos Estados Unidos e outras tantas competições. Você fala, caramba, eu tenho parte disso, desse movimento. Então, isso foi me criando, não em nenhum momento, nenhuma soberba de nada, mas você chegar no final do dia e você perceber que você fez parte desse movimento, em algum ponto da história você vai fazer parte desse legado, isso é muito bacana. E eu tive uma oportunidade também, que a Oprah estava no Brasil, eu nunca mais me esqueci dessa frase dela, que eu estava nesse evento, lá na plateia, e ela falou que o maior legado que uma pessoa pode deixar na vida, na verdade, não é o que você constrói, o que você deixa de filho, mas aquilo, como você atingiu o coração das pessoas. Eu falei, cara, esse é o caminho que eu faço na minha vida. Eu atinjo os corações e de uma maneira muito genuína minha. Também, se eu sou tímida, talvez eu demore a chegar perto de algumas, mas se chegar, com certeza, eu vou atingir positivamente a vida daquela pessoa. E se mesmo que seja uma ou duas pessoas, não importa. Você conseguiu atingir aquele número, cara, você já fez o seu trabalho na humanidade
E é isso que você vai ficar marcado. Você não morre enquanto você vai ser lembrado pelas pessoas daquilo que você fez. Esse é o teu legado. As pessoas vão lembrar de você, Graciane, por eu ter aberto o mercado lá atrás, que eu não sabia, se ela não tivesse me falado isso, que eu não tinha percebido isso. Você vai trabalhando sem perceber nessa grandiosidade. E atletas que entraram, empresas que surgiram nesse mercado, que hoje estão super bem, e você fala, cara, era uma estante desse tamanho, que estava ali como meu marido era meu cliente, numa época que o pessoal não queria que eu vendesse para ele na feira de relógio que a gente fazia, porque dizia, não, ele, como é que é? Falavam que ele era tipo Al Capone, essas coisas todas, porque a família italiana, mafioso, da máfia italiana, e a gente vendeu para ele naquela época ali, colocou ele no evento, hoje é um dos grandes empresários do setor. Então, assim, você não tem a dimensão. E acho que essas pessoas falando, e você vai percebendo, isso vai te dando um conforto. Eu falei, cara, eu tô traçando a história da minha vida de uma maneira que, para mim, tá confortável. A riqueza é uma consequência. Acho que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito. Meu foco nunca foi o dinheiro, sempre foi a realização. Isso é que me dá prazer, eu chegar no final do evento. Sabe, eu por mim nem estaria. Na hora que abre o evento, eu não precisava estar lá. Porque eu já estou tão feliz de ter chegado àquele ponto, olhar aquilo dali. Eu falei, caraca, olha que coisa linda que a gente fez, né? E aí agora eu vou pegar um gancho. Como é que eu fui parar nesse negócio aí desse Arnold? Pronto. Quero saber porque também. nem eu sei até hoje como é que eu fui parar lá. Você pensa numa feira de fisiculturismo que eu nem só levanto nem o copo, eu levanto só a Cheirolane. Mas você foi ideia minha, totalmente pronto, minha. Conta isso aí. Como é que minha. Kátia Damasceno? Primeiro que eu como já é que é? Sarcopênica. Sarcopênica foi parada no evento de excesso de músculo. Foi palestrar num evento que eu vou confessar um negócio pra você. Fiz a minha palestra, depois falei, não, eu vou andar ali na feira pra ver como é que é. Rapaz, eu nem sabia que existiam humanos daquele tamanho. Eu nunca tinha visto. Você era um espetinho de grilo. Não, amigo, uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você andar. Eu vou fazer a analogia aqui, ó. Os caras eram esse caderno, essa daqui era a Kátia aqui, ó. Era essa proporção aqui, entendeu? Eu nem sabia que tinha gente daquele tamanho. E eu olhava assim, eu falava, moço, você é muito grande. Umas mulheres também. Eu falei, meu Deus, são quantas pessoas nessa pessoa? Aquele braço ali cabe umas 15 no braço. Entendeu? Eu falei, que eu tô fazendo perdida aqui? Não, eu sempre adorei o teu trabalho, sempre. E eu sempre sou muito disruptiva, assim, nas coisas que eu faço. E como a gente começou a colocar uma área do bem-estar ali dentro, eu sempre falava, gente, a gente tá falando, porque assim, como eu tenho meu parceiro que é o Bruno, que fala pro nutricionista e o médico lá em cima, eu não posso fazer aqui embaixo algo que vai competir com o próprio parceiro meu. Claro. Então, assim, ele atinge esse público, eu vou atingir o público de profissional de educação física, que para mim era importante, profissional de fisioterapia, de educação física e tudo mais. Eu falei, cara, eu fico olhando, eu tenho uma personal, convivo com várias pessoas desse ramo, e o que eu percebo? Que às vezes o profissional ele se forma, muitos até por IAD, então não tem nem aquela formação né, de clássica, prática, né? E muitas vezes eu sempre achei assim, a primeira coisa que eu acho que é importante em qualquer área é a comunicação. Se você souber se comunicar, se tiver uma comunicação boa, qualquer área é muito importante para você. Então eu já comecei naquele módulo, queria ter um módulo primeiro de comunicação, que pudesse falar sobre oratória, que pudesse falar sobre como você pode, por exemplo, um profissional de educação física, você não precisa, de repente, ou ser personal ou dono de uma academia. Você pode ser um influencer do setor, ter um e-book, montar um livro, Então, eu queria dar essa bagagem para ele olhar o mundo sob outra perspectiva do que ele poderia com a carreira dele. Então, esse era um modo. Aí, quando eu comecei nos módulos do bem-estar, eu falei, gente, vamos fazer o bem-estar da mulher. Eu acho que as pessoas ficam muito focando só em cima do óbvio, né? Daquela parte do bem-estar óbvio. Gente, ninguém fala daquilo que tem um pouco de receio de ouvir. E as pessoas não entendem muito de algumas áreas ou não querem entender porque aquilo dali ou te incomoda falar ou você não quer muito ouvir. Então, eu falo assim, na saúde da mulher, a gente não adianta você tratar algumas coisas se você não fala da mulher em si, de outras áreas, que essa área é íntima. Legal. Eu falei, cara, ninguém melhor do que ninguém para poder vir aqui, que é uma pessoa, não é desse meio, que é a Kátia. Então, não sou do meio mesmo. Eu falei, quero que a Kátia fale, e eu queria que a Kátia falasse do jeito dela. Eu não queria que ela fosse diferente para falar ali. E olha, meu marido estava ali assistindo, você viu a figura que era ali, né? Um monte de homem assistindo ali.
Os dois sentadinhos. Eu tive a oportunidade de ter Ana Leal na plateia, do começo ao fim, ela e o marido. E fazendo os exercícios todos. Todos aqui, eu botei todo mundo pra treinar. Eu falei, bora treinar essa Cheroline de vocês. Aí eu falei, vocês homens também, treina aí. Só que vocês treinam menos, senão dá ereção. Vai, treina só. Então, assim, isso eu acho incrível. Então, você entrou no meio, não adianta, você traz mais do mesmo, você tem que trazer as pessoas que falam com autoridade sobre isso. E assim, a mulherada, principalmente fisiculturismo, você carrega muito peso. Sim. Escape toda hora, não é só para quem está com mais certeza. idade. Então, você tem que tocar em assuntos delicados que as pessoas não falam. Ou por vergonha, ou por milhões de coisas. E eu queria tocar nessas feridas, eu queria tocar em coisas que as pessoas não falam. E você mais disruptiva do que Kátia Damasceno ali, impossível. Então, para mim foi ótimo. E foi muito engraçado que meu marido, depois dali, você já percebeu a figura, né, quando a gente estava ali na sala. Né? E ele fala para todos os homens, não, porque ela falou que o homem também, ele dá aula para todo mundo. Pronto, muito bem, aprendeu direitinho. O vigor masculino. Prestou atenção na aula. Não, foi muito bom você ter aceito. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Não, mas tu é que falar, teu marido foi e conta pra todo mundo. Todo mundo. Ele fala pra cada um, olha, tem que fazer exercício, porque não é só pra mulher. Não, e quando eu fui na tua festa, foi muito engraçado que eu cheguei com o teu presente em casa. Eu e a minha amiga, né? Ela colocou embaixo da que cama. Era um vibrador. Marido não... Era um toy, Nossa. um acessório maravilhoso, que liga por Bluetooth. Que amigo, tu não levou o teu, não? Eu levei pra Ana Alex. Levou o dela. Minha esposa tava comigo, levou o dela. Todo porque mundo não inauguramos ainda, já vai fazer quase um ano. É bom, porque tava com o menino pequeno, agora tá bom. Agora dá pra inaugurar. Já tá bom, já. Menino pequeno, quer que pensa nisso também. Vamos trabalhar com a realidade, né, gente? Ai. É isso que é bacana, você fala com pessoas que de repente, ele tá, até quando eu cheguei da tua festa, eu falei, não, você vai conhecê-lo no meu evento, Aí ele foi lá, ele não iria na parte da manhã, ele foi lá, né, até para te conhecer e para assistir a palestra. Que lindo, obrigada. E eu falei bem assim, então agora eu vou contar a minha versão, porque ela contou a versão dela, né, agora eu vou contar a minha versão. Temos esse amigo em comum, que é o Felipe. Aí o Felipe falou bem assim, olha, a Ana, que organiza o evento do Arnold aí, queria convidar você para fazer uma palestra. Eu falei, primeira coisa que eu perguntei, quando? Isso era... Ela falou que ela já estava pensando na cabeça dela há muito tempo, mas esse convite chegou para mim depois da festa. Ali depois da festa. Janeiro. A festa foi em outubro, então lá para janeiro. Ela falou assim, em abril. Aí eu pensei, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. Dá tempo de eu poder ir para academia. Porque se mais, eu fiquei com medo. Eu falei, como é que eu vou conhecer Arnold Schwarzenegger aqui? E ele vai falar, já fez seu exercício hoje? Eu vou falar, só da Cheroline. Não ia passar essa tempo. Eu falei, meu Deus, vamos ter que ir. Aí, primeira coisa que eu perguntei foi quando, que era pra saber se dava tempo de eu entrar na academia. Era isso. Eu falei, segunda coisa, tem que estar malhando pra poder estar nesse negócio aí, nesse evento, porque senão vai ficar um pouco difícil condicionar minha palestra aqui. Mas eu vou dar um jeito. Aí eu falei assim, não, mas é pra eu falar de quê, gente? E aí ela foi e falou mesmo... É para você falar dos exercícios do assoalho pélvico. Porque realmente o pessoal que malha muito, é uma coisa que o pessoal não sabe, mas quem malha muito aí faz uma pressão negativa muito grande na região de abdômen. Sim. E aí quando você faz pressão negativa, minha filha, para cima tem pulmão. Não tem como a pressão ir para cima. Então vem tudo para baixo. Então a musculatura vai sofrendo pressão e vai ficando um músculo flácido, vai ficando com incontinência. E aí o título da minha palestra era assim, vou te ensinar a malhar o único músculo que não te ensinam na academia. Maravilhoso. Ela começou já assim. Mas teve uma coincidência nisso. Eu falei com o Felipe antes da tua festa. Mas às vezes eu acho que sempre tem um caminho de Deus aí nas coisas. A gente acredita super. A gente é do universo aqui. No dia que eu pensei, foi uma reunião que a gente estava por Zoom, e eu falei no teu nome. E todo mundo que era head de conteúdo, todo mundo concordou, todo mundo ficou polvorosa. Juro por Deus, eu desliguei o telefone meia hora depois de minha melhor amiga de Brasília, né, que ela trabalha até na empresa lá do Felipe, minha melhor amiga. E a Renata me liga. Ana, eu posso dar o teu telefone pro Felipe, que ele queria falar com você e tal? Eu falei, pode. Ele falou, porque ele tá trabalhando agora com a Kátia, assim, com a Kátia Damasceno, ele vai ter a festa dela, vai ser no... Ele queria te convidar,
Renata, você tá sentada? Você não vai acreditar no que eu vou te falar. Tem meia hora que eu acabei, eu não sabia como chegar na Kátia Damasceno. Olha o selfie funcionando. O selfie, é verdade. Eu não sabia como chegar até você. E a Renata, meia hora depois, me liga pra falar que o Felipe sabe que eu moro em São Paulo, pra me convidar pra... Assim, eu falei assim, não, eu não tô acreditando nisso, Renata, não tô acreditando nisso. Eu acabei de falar o nome da Kátia Damasceno, eu não sabia como chegar até ela, você vem me falando. Você, claro que pode dar meu telefone pro Felipe. E hoje estamos aqui nesse bate-papo aí. O evento realmente, assim, pra mim, foi um marco na minha trajetória, na minha história ali como palestrante, porque eu já havia palestrado em diversos... Eu palestro em empresa, palestro para corporativo, palestro só para mulheres, mas num evento fitness, eu nunca tinha ido. O currículo ampliou com essa, né? Ampliou. Eu falei, pô, esse aqui no meu currículo não tem. Eu achei o convite disruptivo, como você falou. Falei, é um desafio. Lembra da competição? Então, sou eu competindo comigo mesmo. Então, eu adoro desafios novos. Falei, pô, muito legal. E foi uma palestra que eu fiquei preocupada. Preocupada no sentido de... Falei, não posso fazer feio lá, né? Tem que fazer uma palestra. E eu coloquei todo o meu time que queria assistir. Então, muitos deixaram até os lugares. Foi pra lá. Acho que teve umas 7 ou 8 pessoas do meu time assistindo. Falam da tua palestra até hoje, todo mundo. Ai, que legal. Precisamos, tamo junto. Precisar até ano que vem, ó. Tô aí de novo, até malho. Vou até pra academia, que tem um projeto aí, né? Tem que ir. Não vai ter que ir. Não vai ser pro ano que vem, não. Vai ser pra próxima temporada, que significa que eu tenho 15 dias. Minha querida, que maravilha. E a gente, eu falo a gente porque nós dois temos muito isso mesmo, a gente acredita muito que quando a gente deseja algo, o universo, a gente só pensa e fala, universo, agora ajuda a gente aqui a conspirar. E eu vou te confessar que o bate-papo, a conversa foi muito... Ele chegou na hora que nós dois estávamos precisando. Foi. Depois eu te conto essa história em off. Mas chegou na hora certa, no momento correto. E aqui a gente tem alguns momentos dentro do nosso DR Boa. Sim. Um momento que a gente chama o convidado é um momento ineditismo, que é você contar alguma história, alguma característica, algo pessoal ou algo que aconteceu com você, que poucas pessoas sabem disso daí, que é o nosso momento ineditismo, algo que você nunca contou em nenhum podcast, nenhuma palestra, nenhum evento. Pode ser algo simples, sei lá, passo fio dental de trás pra frente, qualquer coisa. Eu vou contar uma coisa que aconteceu agora, um pouquinho antes de subir no chat. Pronto, é inédito. É bem inédito. E a gente foi comer aqui embaixo. E hoje a Ana Lu trabalha comigo nas minhas mídias, ela tá comigo, e ela me viu. Inclusive. E ela me viu tirando o brinco. Aí a minha amiga que estava do meu lado falou assim, ela sempre faz isso. Eu falei, mas por que você faz? Eu falei, eu tenho um negócio, desde pequena, assim, se eu tô com pessoas que eu não conheço muito bem, eu vou segurar a onda, vou estar o brinco aqui comendo, mas se eu não tô, eu não como com brinco, eu tiro o brinco. Eu tiro o brinco pra comer. E ninguém fala, que relação tem isso? Eu comecei a tentar pegar lá atrás, eu tô tentando explicar pra Nalu. Eu falei, Nalu, eu acho que isso aqui vem. Quando meu irmão, só eu e ele, era uma peste ele, e eu não aguento farelo. E no café, por exemplo, café da manhã, eu prendo o cabelo. Nunca você vai me ver cabelo solto no café, porque eu não gosto de nada em mim, assim, sabe? E se eu tô comendo. E ele vinha com a mão com farelo, assim, em mim. Então, até hoje, assim, se come pipoca no quarto, eu já fico, não vai comer em cima da cama. Se uma pipoca cai, eu já fico empolvorosa. Cara. E assim, eu vou tirando o brinco. Só as coisas assim que você vai falando assim, cara, tem umas esquisitices, você vai explicar isso daí. Isso é igual baixar o som pra dar ré no carro. Todo mundo. Todo homem, vou defender. As mulheres não fazem isso. Vocês não baixam o som pra dar ré? Não, lógico que não. Sério? Não, eu não consigo dar ré sem baixar o som. Amigo, você precisa assistir a minha peça. Dia 5. Já tô aqui. Dia 5. Estarei aqui em São Paulo, provavelmente quando o podcast já vai ter passado. Passou. Mas eu falo sobre isso na minha peça. Eu sempre achei que todo mundo baixava o da ré. Porque você é homem e todo homem faz isso. A gente não faz Tá isso. vendo? Eu achei, tava pleno convite que era todo mundo. Não! Todo mundo é muita gente. Todo mundo a PNL já fala pra gente, seu
cérebro masculino. Então tá Te acalma que eu vou te explicar. Eu vou te dar essa aula lá no palco do teatro. Mulher não faz isso não, meu. Às vezes ao mesmo tempo tu acha que não vai ter tempo de baixar o som do carro pra dar ré. Rapaz, aonde? Aonde? Tá aí, ó. Esse momento ineditismo pra mim foi o do... Pode... Foi o momento mais curioso. Eu adorei saber isso daí. Ana, e outra coisa que a gente sempre pergunta é se teve algum livro que te inspirou e que moldou a sua carreira ou fez um turning point aí na sua vida, uma mudança de rota. Pra você deixar de sugestão de leitura pra gente e até pra quem tá assistindo a gente. Eu gosto de um que é mais recente, que acho que você até leu também, que foi o Be Useful, né? Que é o Seja Útil do Arnold. Do Arnold, já li, eu gente. Acho incrível, não é por ser o Big Boss, mas esse eu já li. É muito bom, porque ele fala, claro que ele tem, no geral ele fala de 12 regras de sucesso, mas ali ele aborda, se não me engano, 6. Bem, que são regras de sucesso que ele sempre fala, que eu gosto muito. Então, é um livro que eu gosto demais. Sempre. Seja útil. Seja útil. E ele fala, o pai dele falava isso pra ele. E é mais ou menos tudo que a gente faz. A gente é útil, né? A utilidade das pessoas. E eu sempre falo também, esse negócio da utilidade, você vê nas pessoas mais velhas, né? Quando elas morrem, que elas começam realmente a ir para o lado de morrer, quando elas passam a se sentir mais útil dentro de casa, ou útil, né? Sempre foi uma pessoa que sempre foi, aconteceu de repente. Então, tirando todas as funções dela, ela passou a ser útil, ela começa aquele final de vida dela. Então, a utilidade é uma coisa muito importante. Então, ele fala muito sobre isso. Então, esse é um livro que eu gosto muito. E sempre falo muito do livro da Daphna, porque eu gosto muito das definições dela, desses power skills, né, que você tem que ter na sua área, né, seja da comunicação, seja no tratar da resiliência, no tratar com as outras pessoas, essa comunicação entre as pessoas, como é que tem que ser feita. Na verdade, o poder que você usa das tuas habilidades, que todo mundo nasce com habilidades, que a gente sempre acha que vai adquirindo, mas todo mundo nasce com as mesmas chances de desenvolver essas habilidades. Umas mais, outras menos, outras percebem isso e vão correndo atrás. Então, ela fala muito bem sobre isso. Qual é o título do livro? Power Skills. Power Skills. Porque a gente conhece as soft skills e as hard skills. Aí, quando a gente tá no mundo do empreendedorismo. Agora, Power Skills tá aí. Que, na verdade, ela engloba esses softs nisso aí. Então, ela vai narrando cada parte. Eu gosto muito desse livro da Daphna. Eu, no geral, eu adoro sempre ler. Minha mãe lia muito, minha filha lê muito. Tenho lido pouco. Mas vou recomeçar, eu acho que a leitura sempre é muito bom. Eu já li o Be Useful, li quando eu fui. Ganhei de presente o livro aí, né? É muito bom mesmo. Eu gosto muito da visão do Arnold, né? Ele é muito objetivo. Eu gosto da objetividade dele, eu gosto da praticidade dele, ali eu gosto muito. E aí, a gente também sempre pergunta, se você pudesse escolher algum momento da tua vida, pode ser qualquer momento da sua vida, e pudesse voltar lá, que momento seria esse para se dar um conselho? Que momento seria esse e que conselho seria esse que você daria a Ana Leal? Talvez eu voltaria nos meus 22 anos, quando eu perdi meu pai. Talvez ali poder entender um pouco mais, porque sempre se fica essa pergunta, né? O que teria sido a minha vida se ele estivesse do meu lado? Né? O que teria modificado ou não? Eu acho que meu pai me deu uma oportunidade, até na ausência dele, talvez eu seja essa pessoa mais forte que eu sou hoje. Mas eu voltaria lá atrás para falar para aquela Ana Paula extremamente assustada, extremamente que se achava um peixinho fora d'água na família, que era mais quietinha, que talvez fosse a menina ali da família que ninguém projetasse grandes coisas, né? E hoje é muito bacana me ver na minha pequena família, o grau de todos participam das coisas que eu faço, todos vêm para ver, todos me elogiam, a gente tem um grupo na família. Eu sei hoje o papel que eu desempenho na minha família, o quanto eles são orgulhosos de mim, né? Minha mãe, sem dúvida nenhuma, é minha maior admiradora, mas eu falaria para aquela Ana, não seja tão dura com você. Né? As coisas vão acontecer naturalmente. Não se assuste achando que você é menor do que ninguém. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar para jovem, mesmo eu sendo tímida,
Eu me dou essa oportunidade, agora mesmo me convidar para falar lá no Mackenzie, eu vou, porque eu gosto de falar com jovens, porque ali vão ter várias Anas Paulas, várias mulheres, meninas assustadas, achando que outras são muito melhores do que ela, porque ou elas são tímidas, ou elas são meiguinhas, ou elas são, sabe, são um peixinho fora d'água, né? E eu quero falar para elas, sabe? Eu falo assim, cara, você pode ser o que você quiser, ninguém precisa te rotular disso, daquilo, que às vezes você mesmo se rotula, porque você olha à tua volta, tem pessoas tão mais expansivas do que você acha que aquilo dali é a coisa mais certa. E não existe o certo ou errado. Você pode ser da maneira que você quiser, a pessoa bem-sucedida que você quiser ser. Vai com a tua verdade. Eu sempre falo assim, o que eu vendo não é metro quadrado em feira. Eu vendo confiança. Porque eu vendo uma coisa que eu vou entregar daqui a 1 ano para aquela pessoa. Né? É uma coisa que ninguém ali não é palpável. Eles vão ver aquele metro quadrado que eu vendi para ele, né? Eles vão ter a confiança que eu vou entregar daqui a 1 ano para eles. Então, o que eu vendo é absolutamente confiança. Então, é isso que você tem que carregar com você. E em minha defesa, eu queria dizer que ela vende. Exatamente. Olha, se você está nos assistindo aí pelo YouTube, 2 deveres de casa: se inscrever aqui no canal, deixar seus comentários e, acima de tudo, pegar o link desse episódio e compartilhar. Ana Paula nos deu uma aula de empreendedorismo. Ela é uma mulher visionária, de valores belíssimos e que, com certeza, os conhecimentos que ela trouxe aqui, que podem te ajudar a se enxergar quem você é. Pode te mostrar que você pode brilhar também, independente de onde você saiu, independente da sua história, que você pode levar outras pessoas para brilharem com você nesse caminho. E se você está aí nos assistindo pelo Spotify, já dá 5 estrelinhas para ranquear o DR Boa, pega esse link e também compartilhe nas suas redes sociais, especialmente nos seus grupos de WhatsApp. Que sensacional, Ana, que privilégio. Eu não te conhecia, não tinha a honra de te conhecer assim como Kátia, mas assim... Quando eu recebi o convite, eu falei, será que sou eu mesmo? Aí começa novamente aquela crise do impostor. Do começo ao fim, né? Aí eu já me recupero. Aí você já chama... Por que não eu? Exatamente, por que Então aqui, não muito obrigada pela oportunidade, sou super fã. E agora eu vi a dobradinha, então claro que estou te seguindo, já começo a saber tudo de você, porque eu faço dever de casa muito bem feito. E fico muito feliz de estar aqui com você, compartilhando esse momento. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Você não faz ideia do quanto contribuiu aqui para essa DR boa. Obrigado. Devia ter começado por ela, gente. Verdade. Mas tudo acontece no tempo certo que tem que ser aí. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de verdade, pela tua presença, pela tua verdade, pela tua transparência, pela tua inteligência, pelo teu conhecimento mesmo de verdade. Que honra minha, que alegria minha poder conhecer aí esse outro lado da Ana Leal. Obrigada. Sentada aqui com a gente. Meus amores, a gente vai ficando por aqui e te encontra todas as terças e quintas às 19 horas. E já vou dar um spoiler da próxima temporada. A gente conta ou a gente não conta? Conta, nem sei o que é, mas conta. Teremos cenário novo, amigo! Verdade, toda hora é uma novidade. Toda hora é uma novidade. É tanta novidade que nem a gente acompanha. Na próxima temporada estaremos aí de cenário novo por aqui. Então, como o André já falou, compartilhe aí, assim, deixa um joinha, amigo, pra gente, que vocês fiquem economizando dedada por aqui também, né? Deixa um joinha, amigo, aqui pra gente. Faltou dar a câmera para a nossa convidada, poder deixar aí todas as suas redes sociais, o recadinho que você quiser dar pro pessoal aí. Aquela câmera ali é toda sua. Aí eu vou dar o do Arnold, que é Arnold Sports Festival South America, que é o site, que é também o Instagram, é Arnold Sports Festival South America, e o meu, que é Ana Leal Graziano. Maravilhosa! Meus amores, a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima temporada de cenário novo, com convidados novos. Vai deixando aqui pra gente nos comentários, ou então, vai lá no nosso Instagram, drboa.podcast, e manda pra gente quem que vocês gostariam de ver nessa mesa por aqui na próxima temporada. Super beijo pra vocês, até o próximo. Tchau, tchau. Valeu!